Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Nós da Editora Kalel somos gratos a você, professor, que entendeu o seu chamado, entendeu esse chamado maravilhoso de ensinar, de passar a mensagem da cruz através da lição, através do ensino, da prática dele. E você é instrumento de Deus para a transformação da sua igreja local. E nós estamos orando pela sua vida, para que Deus continue te dando ânimo, te dando garra, e mesmo nesse momento de dificuldade, você continue disponível, continue trabalhando em prol do reino de Deus. Nós estamos na lição de Tiago, a lição de número 1 da Editora Kalel, que trabalha a partir da perspectiva dos ensinamentos da carta de Tiago, o que é a vida cristã relevante. Nós já vimos 6 lições passadas que tratam de diversos temas a partir de uma visão expositiva da carta, e nós estamos no 7º encontro, na 7ª lição, uma 7ª lição muito especial, porque trata de um tema fundamental na vida de todo homem, de toda mulher, que é a língua. A 7ª lição tem por título A Língua, um Aferidor de Maturidade. E o texto-chave está lá no 3º capítulo de Tiago, no versículo 10, que é: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu sou o professor Alexandre e tenho por certo que o Espírito Santo vai abençoar a sua vida e você vai aprender cada vez mais. Qualquer dúvida que você tiver, entre no chat do YouTube, nos mande um e-mail. Nós estamos disponíveis a te ajudar naquilo que for possível. Abra a sua lição, professor, pegue a sua caneta, pegue o seu papel e anote. Nós deixamos aí uma série de sabedorias diárias disponível aqui para você. E também tem disponível os PowerPoints, onde você pode ter acesso a esse material de forma visual para os seus alunos. Então, entre no site lá, editorakalel.com.br, vai ter todo esse material de subsídio, extra aula, extra lição para você disponível. O texto que nós vamos analisar nesse final de semana, nessa semana, ele encontra-se, como eu disse, no 3º capítulo de Tiago, vai do verso 1 ao verso 18. Esse grupo de ensinamentos, esse bojo, trata especificamente sobre a língua, sobre a palavra. E nós temos aqui alguns pontos fundamentais onde Tiago trata com muita propriedade sobre o comportamento do cristão. A introdução eu vou ler com você, você tem a sua lição disponível. Se você não tem a sua lição, entra no site da Editora Kalel, que lá também tem tanto ela em formato e-book, quanto você pode encomendar ela no formato físico. Eu vou ler com vocês. Diz assim, ó: um dos importantes textos sobre maturidade cristã encontra-se nessa epístola, quando diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. A partir dessa afirmação, entende-se que a perfeição ou maturidade, no grego teleios, é demonstrado no domínio da língua como fruto do Espírito. Neste contexto, iremos abordar as consequências do falar e suas implicações. Meus irmãos, alguns pontos eu quero deixar bem claro com você para que você possa entender, compreender, maturar essa lição e conseguir passar para os alunos com clareza, com exatidão naquilo que a palavra de Deus quer nos propor. Aquilo que Tiago tinha como interesse ao escrever essa carta e passar para os seus discípulos, aqueles que estavam sob a sua liderança, tanto em Jerusalém quanto ao redor do globo. Eu dividi essa lição em 3 tópicos, 3 tópicos fundamentais ali. Eu quero que você pegue um deles e gaste um tempo maior nesse tópico. Por quê? Porque alguns tópicos, eles são meio que uma ligação para o outro, tem que ter sempre essa ligação, mas alguns são mais robustos. E o que eu proponho para você trabalhar de forma mais ostensiva é esse primeiro tópico, a maturidade no falar, por alguns pontos. Primeiro, o verso 1, ele aparentemente está desconexo com todo o resto, tanto do verso 2, tanto do capítulo 2, quanto do capítulo 3. Por quê? Tiago ele vem falando de um determinado assunto e no meio ele breca e começa a falar de um outro assunto, que é a proposta do verso 1, que diz assim, ó: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que, havendo de receber maior juízo os mestres. Alguns pontos aqui, um ponto principal, é fundamental para que você possa entender o que Tiago tinha ao propor isso antes de começar a falar a respeito da língua, da palavra, do domínio de tal. Primeiro, Tiago ele faz uso de uma palavra aqui no grego, no original, assim como no hebraico, o grego também
possui algumas variantes na palavra mestre. Existem diversas versões ou diversas palavras que têm uma conotação semelhante, mas não são iguais. E a palavra que Tiago utiliza aqui, didáskalos, é uma palavra muito peculiar ou específica para representar uma classe de homens e mulheres, ou mais especificamente de homens que tinham um ofício. Eles não eram necessariamente um tutor. Eles não estavam na tutela ou eram responsáveis pela tutela de alguém. O didáskalos, que originou a palavra didática, estava ligado mais àquele que ensinava de forma oral, aquele que era o professor que falava, que ensinava, o orador, a oratória. Tudo isso é a partir da perspectiva do didáskalos. Então, Tiago, quando ele estava falando aqui, meus irmãos, não é bom que muitos de vós sejais mestres ou didáskalos, porque ele estava se referindo a esse grupo. A esse grupo existe uma sentença mais acentuada. Quem são os didáskalos do nosso tempo? Eu e você. Todo mundo que ensina a palavra de Deus através do instrumento oral, através da fala, da retórica, da palavra, eles estão exercendo o ofício de didáskalos. Então, quando o Tiago chega e fala, não é bom que muitos dentre vós sejam mestres. Isso é muito sério. Exige uma reflexão muito profunda por alguns pontos. O primeiro deles que eu quero propor para você aqui é porque aquele que ensina de forma oral, ele traz palavras de vida eterna. Todos aqueles que trabalham com o Evangelho trabalham com palavras de vida eterna. No capítulo 3 da Carta aos Gálatas, Paulo tem um questionamento na sua cabeça. Ele, ao perguntar para aqueles irmãos, quem vos enfeitiçou? Quem vos manipulou? No original, pharmakos, que estava muito ligado ao ato de manipular o ambiente, manipular elementos. Paulo, ele estava falando daqueles que ficavam através das conversas, através da palavra, manipulando os seus irmãos, manipulando grupos, manipulando ações, manipulando comportamentos. E tem um link muito interessante aqui, porque quem tem o dom ou a oportunidade de ensinar através da palavra, ele tem uma responsabilidade dobrada. Só que tem um detalhe, e aqui eu entro no segundo ponto dessa observação. Nós todos, a partir do momento que nós somos chamados por Cristo, nós temos também o ofício de ensinar. Fazer discípulos inclui também você falar a respeito de Cristo. Isso é algo universal. Tanto nós como professores, como mestres, como pastores, tanto aquele crente que é um crente singular, comum, que trabalha, que tem a seu ofício e que na sua empresa fala para alguém de Jesus, ele tem um ofício, ele tem uma obrigação e uma responsabilidade naquilo que ele fala. Não basta ele falar de Jesus, os seus atos têm que estar de acordo com aquilo que ele vive. Se ele não viver o evangelho verdadeiro e estiver falando de Jesus, meu irmão, ele vai estar acarretando o juízo para si mesmo, um juízo para além do juízo normal. Por quê? Deus, ele cobra daqueles que ele ama. E nós, como filhos dele, que falamos a sua palavra e exercemos essa função de didáskalos, precisamos zelar tanto pelo nosso comportamento quanto pela própria palavra de Cristo. Entenda, algumas reflexões são seríssimas. Primeiro, o chamado universal de ensinar. Segundo, a responsabilidade e a certeza que o juízo é mais acentuado àqueles que exercem o chamado de Cristo. Isso não é uma brecha para você viver, para você se ausentar do evangelho ou da obrigação de ensinar. Não, muito pelo contrário. Aqueles que se ausentam são igualmente responsáveis pela perdição dos seus irmãos. Né? O próprio Tiago, no capítulo 5, no final, fala que o irmão que conduz um pecador para a verdade, ao arrependimento, ele coparticipa do perdão de uma multidão de pecados. Então, esse é um dom universal ao qual nós devemos exercer e um dom majestoso, porque nós, pecadores, temos a oportunidade de reconduzir outros pecadores ao arrependimento. Isso é um dom único dado pelo poder do Evangelho. Mas a responsabilidade em cima disso deve estar constantemente em nossas mentes, porque o juízo sobre aqueles que ensinam é mais acentuado, é um juízo mais severo. Tiago, ele nos destaca a universalidade do pecado. Isso é muito importante. Olha só o que ele diz no capítulo 2, no verso 2, perdão. Tropeçamos todos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão,
capaz de refrear também o corpo. Entenda, aqui Tiago nos enquadra em uma universalidade de pecado ao qual todos nós fazemos parte outrora. Todos os homens têm algo em comum ao qual o salmista diz: nascemos em pecado, fomos concebidos pelo ventre da nossa mãe em pecado. Mas existe uma ação salvífica por meio do sangue de Cristo que nos conduz à possibilidade do exercício da santidade. Mas esse exercício só é possível àqueles que dominam o seu falar, dominam a sua língua. E aqui, uma outra palavra que Tiago faz uso referente ao idioma grego é a palavra perfeito que eu quero destacar com você aí. Essa palavra é muito importante para todo o contexto desse bloco, muito importante, porque ela é a palavra âncora de todo o tema, de todo o assunto. Perfeito. No nosso idioma, no português, perfeito está muito ligado à ausência de imperfeição. O ser perfeito é aquele que é ausente de imperfeição. Todavia, no original, teleios, o item aqui está muito mais ligado à maturidade do que à ausência de imperfeição. Logo, precisamos entender esse texto aqui na perspectiva de que aquele que domina o seu falar, ele é maduro. Ele deve buscar um status de maturidade. Isso é algo que transforma a nossa perspectiva em relação a todo o texto. Logo, entenda, perfeição não é um estado metafísico, quase inalcançável e inacessível às nossas mentes. Não, ser perfeito, segundo aos princípios bíblicos, é ser uma pessoa madura, consciente, vívida. Entenda. Coloque para os seus alunos a perspectiva de que nós somos chamados a sermos maduros. A partir da perspectiva de salvação, do evangelho de transformação, aquilo que Paulo chama de mudança de mente, nós precisamos cada vez mais trabalhar e refinar em nossas vidas uma vida de maturidade cristã. E o principal aferidor de maturidade é o domínio do falar. Perceba algo. Reflita um momento e proponha isso aos seus alunos, essa reflexão. 90% dos nossos problemas, ou eu vou usar um pouco, 95% dos nossos problemas são causados pelo mau uso das palavras, pela forma ao qual nós usamos as palavras de forma errada, de forma exagerada, brigas que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos maturidade no domínio do nosso falar, no casamento, no relacionamento entre os seus filhos, entre os seus pais, entre os seus amigos, entre os membros da igreja, entre os seus irmãos em Cristo, entre o grupo ao qual você faz parte, no seu trabalho. Muitos problemas poderiam ser evitados se nós tivéssemos exercido em nossa vida a maturidade cristã. Entenda, perceba, teleios está intimamente ligado à maturidade. Trabalhe a partir desta visão, porque você precisa tirar os seus alunos dessa ideia de perfeição ou algo inacessível, distante, longo, e trazer ele para algo acessível, possível, plausível e alcançável, que é a maturidade. A maturidade. Se ele conseguir acessar isso na sua mente, que não é perfeição como um estado inimaginável e distante, mas é maturidade, eu posso exercer isso na minha vida. Isso é um chamado de um cristão relevante, o exercício da maturidade. Algumas palavras aqui, 2 palavras mais especificamente, eu trabalhei e eu quero por um momento que você crave na sua mente, que você anote e entenda os significados. A primeira delas, do verso 1, didáskalos. Mestre, aquele que ensina através do seu falar, de forma oral, o orador. Perfeito? A outra palavra que eu destaquei aqui no nosso primeiro bloco, nosso primeiro tópico, é a palavra teleios, ou maduro, perfeito. Perfeito a partir da perspectiva de maturidade, não de ausência de imperfeição. Mas o crente maduro, ele domina todo o seu corpo. Correto? Aplicando o texto. A perfeição da maturidade cristã é atingida pelo controle da língua. Você tem conseguido realizar esse feito? Trabalhe muito essa aplicação com os seus alunos. Proponha isso porque perguntas nos estimula a nos interessar mais pelo assunto. Lance essa pergunta em um quadro negro, lance essa pergunta num data show,
Dê ênfase a essa pergunta que você vai ver seus alunos se interessarem ainda mais. Vamos para o tópico 2? Papel decisivo no falar. Aqui nós saímos do bloco. Primeira coisa, primeira reflexão dele. O didáscalo, o mestre, o rigor do julgamento sobre os mestres. Depois, no verso 2, ele fala sobre a questão da perfeição, o cristão maduro que domina o seu corpo, domina todo o seu falar. E agora ele vai tratar especificamente sobre a língua. E aqui é o ponto principal desse segundo tópico. Primeiro subtópico é o papel decisivo da língua no falar. Língua como condutora. Tiago, no verso 3, ele fala assim, ó. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Olha só, a língua, na perspectiva de Tiago aqui, e aqui é muito interessante porque essa aplicação, essa ilustração de Tiago é atemporal. Tanto aqueles cristãos do primeiro século sabiam o que era um freio de um cavalo, quanto nós hoje temos total consciência do que é esse instrumento, esse freio do cavalo. Isso nos diz muito a respeito do poder das palavras, do poder da língua. Por quê? A língua aqui toma um papel ou uma personificação de que ela necessita ser guiada, conduzida, ter rédeas curtas. Por quê? Todo aquele que vive sem rédeas curtas no seu falar, ele fala mais do que deve e, consequentemente, ele vivencia problemas para além do que ele deveria vivenciar. Então, Tiago nos traz a ideia de que a língua ela necessita ser conduzida, domada, literalmente domesticada. E essa é a perspectiva que você vai trabalhar com seus alunos. A língua de um homem precisa ser domesticada, domada, colocada sob o freio. Por quê? Porque nós atingimos aqui o segundo ponto do que? Ela é maliciosa. A língua descontrolada, a língua sem freio, e aqui nós estamos no verso 5 e 6, ela é maliciosa. Olha só o que o apóstolo diz no verso 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só pode pôr chamas em toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eu quero deixar para você uma ilustração que é muito interessante a respeito da dinâmica da fagulha, que é proposta aqui pelo apóstolo Tiago. Existe um bioma no Brasil chamado Cerrado, ali na região do norte de Minas Gerais, estado de Goiás, parte do estado do Tocantins e no sul da Bahia, que é muito semelhante a um deserto, mas a partir disso ele tem muitas árvores, uma biodiversidade muito grande de fauna e flora. Mas existe um período do ano, no Cerrado, que compreende ali de agosto até meados de outubro para novembro, que ele fica todo seco. Ele entra meio que em estado de hibernação e quem vê pensa que está morto. E nesse período é muito comum incêndios. E esses incêndios normalmente são causados por um fator que você não tem ideia, que são bitucas de cigarro. Esses são os principais causadores de incêndio durante esse período de seca, de estiagem no Cerrado. Pessoas estão passando pelas estradas, estão fumando seu cigarro e pela janela jogam a bituca de cigarro ainda em chamas. Devido a uma pequena fagulha se perde toda uma infinidade de animais silvestres, de plantas. Então, entenda, a partir dessa ideia desse bioma do Cerrado, traz a perspectiva da ilustração de que uma pequena palavra pode colocar em xeque um relacionamento, pode colocar em xeque uma confiança, uma amizade, um ministério, uma palavra mal lançada não pode ser mais colhida. É a mesma coisa de você pegar um saco de penas e lançar no alto de uma montanha. O vento vai levar e você não vai conseguir mais juntar. É inimaginável você recolher tudo aquilo que você faz. Essa é a mesma coisa da palavra. É a mesma situação. Você lança uma palavra e você não recolhe ela mais. É uma flecha lançada. E as consequências de uma palavra maldosa, maliciosa lançada são inimagináveis. Depois, a língua é indomável. O escritor no verso 7, com uma declaração positiva ao afirmar que a ordem dada por Deus ao homem para dominar a criação.
A língua é um item criado, assim como todo o nosso corpo e toda a criação. E nós somos, como filhos de Deus, chamados a dominar, a exercer domínio sobre a criação. Logo, entenda, precisamos trabalhar a perspectiva de que sim, é capaz e possível o domínio sobre a língua. Não é só capaz e não só é possível, como é desejado e extremamente necessário que um cristão maduro domine a sua língua, pois a relevância no ministério, na nossa vida cristã, só é possível a partir da maturidade. Nenhum cristão maduro conseguiu fazer algo de fato relevante. Entenda, compreenda. Para ser um cristão de fato maduro, que transforma essa geração e que é relevante, você tem que ter o domínio sobre as suas palavras e sobre a sua língua. Vamos à aplicação do texto? Suas palavras estão sendo usadas para produzir vida ou morte. Coloque isso em letras garrafais, bem grande, bem destacado lá para a sua turma, para a sua classe. As suas palavras estão sendo usadas para produzir vida ou morte. Todos esses questionamentos, todas essas perguntas que eu estou deixando para você nas aplicações do texto, é fundamental você colocar ali bem grande, bem destacado, para que as pessoas venham refletir em algum momento a respeito disso, viu? Então você como professor, se você tiver acesso a um data show, coloque no data show. Se você não tiver data show, coloque num quadro negro ou peça para eles escreverem, enfim. Seja criativo para que a sua turma possa refletir mais a respeito da lição. Terceiro e último ponto é uma fonte, dois sabores. Primeiro subponto aí, ó, a contrariedade nas palavras. Entenda, Tiago nos traz aqui um paradigma muito profundo. Como que nós cantamos ao Senhor, que nós abençoamos o nosso irmão e no mesmo lado, assim, atravessando a rua, nós falamos mal dele, nós caluniamos, nós maldizemos aquele que é criatura como nós, que é filho de Deus à semelhança de nós. Entenda, isso é um dos maiores paradigmas, porque isso é impossível. Aquele que vive a partir das fontes da amargura produzida pelas palavras não pode usufruir das fontes e mananciais de água fresca e doce proporcionadas pelo Evangelho de Cristo. Somente aqueles que têm o domínio da sua língua e dominam as suas palavras podem vivenciar o manancial verdadeiro. Muitas pessoas estão encalhadas em vidas totalmente destruídas. Por quê? Porque estão com a sua língua em estado indomável. Vivem como se quer, fala mal de todo mundo, não domina a língua, não tem capacidade de maturidade. Isso é terrível, isso é terrível. É uma grande incoerência. Ó, rejeitando a duplicidade. O John Bunyan, que é o autor do Peregrino, ele nos conta sobre Loquaz, que era um santo fora e um demônio em sua casa. Muitos homens e mulheres fora, aparentemente, são verdadeiros santos, mas através das suas palavras nós vemos que existe uma multidão, uma infinidade de demônios ou ações malignas. Eles emprestam a sua língua ao diabo. Isso é uma grande incoerência. Pelo princípio muito simples, todos nós somos filhos de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Se eu me lanço a falar mal de um irmão, eu estou automaticamente falando mal daquele que é imagem e semelhança de Deus. Olha que contradição, olha que loucura. Eu, como imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus, estou lançando palavras de maldições sobre aquele que é de igual modo imagem e semelhança de Deus como eu, filho de Deus como eu, merecedor do inferno, mas que vive a partir da misericórdia e da graça como eu. Essa é a reflexão que Tiago nos traz à tona. Entenda, é impossível de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição, jorrar vida e morte. A preferência é pela morte. Sempre quando é necessário um pequeno parasita para contaminar toda uma fonte. É muito comum em programas de sobrevivência você ver as pessoas preocupadas porque são parasitas invisíveis. De igual modo, são pequeninas palavras que conduzem a um desvirtuar de toda uma vida cristã. Vamos à aplicação do texto?
Uma fonte não pode jorrar água com propriedades diferentes, pois isto seria uma grande incoerência. Da sua vida, que tipo de água tem jorrado? Nos seus frutos, há apenas vida ou morte também? Reflita sobre isso. Vamos à conclusão. Coloque a conclusão bem grande, também destacado aí para os seus alunos, que diz o seguinte: o apóstolo, a escrever sobre a língua, aponta para destruições que a mesma pode realizar, quando não usado de forma correta, além de apresentar aos irmãos a impossibilidade de dominá-la, mediante os esforços terrenos. Para Tiago, é impossível para uma pessoa produzir dois tipos de conteúdos, pois o que sairá dela faz parte da sua essência. Sendo assim, nossos frutos serão bons e louváveis a Deus e aos homens. Deixe isso bem cravado na mente dos seus alunos, para eles refletirem sobre a necessidade da produção de bons frutos. Isso é primordial para uma vida cristã. A reflexão da semana é: após o ensino dessa lição, faça uma reflexão sobre a essência dos frutos que você tem produzido e se os mesmos podem alimentar os homens e glorificar a Deus. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Espero que esse subsídio tenha ajudado você. Anote, guarde sempre aquilo que for necessário e entre no nosso site, editoracaleo.com.br, e lá você vai encontrar disponível PowerPoints, pregações sobre o tema, vai encontrar também um livro lá, escrito por mim, Tiago, de impostor a apóstolo, que traz reflexões ainda mais profundas sobre esse texto, em formato e-book, muito fácil, muito acessível. Você pode baixar lá no nosso site, adquirir ele através do nosso site lá. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos que isso venha a ser bênção para a sua igreja e para o reino de Deus. Deus abençoe.